a afirmação, porque existem religiões, principalmente as de descendência afro, que fazem homenagens para espíritos e colocam em esquinas uma série de objetos. E às vezes alguém mexe naquele objeto e a pessoa fala assim, ela ficou mal depois, ela pegou um encosto. O que pensar dessas afirmações? Que tem fundamento. Porque os espíritos, depois de abandonarem o corpo, não mudaram a sua estrutura. Aqueles que eram primários continuam primitivos e nutrem-se das substâncias, absorvem as emanações até dos nossos alimentos à nossa mesa. Em uma família desastrada, vulgar, espíritos sórdidos participam do ambiente e absorvem as energias melhores dos alimentos, principalmente daqueles cozidos que estão emanando as suas energias. No caso dos chamados trabalhos, em que são dedicados entidades, alimentos, animais vivos ou não, claro que os espíritos vão absorver aquelas energias. Aquele indivíduo que vai zombar está correndo risco, porque está intrometendo-se num campo que ele desconhece. E como se trata de uma pessoa leviana, sem defesas espirituais, os donos aqueles espíritos baixos acompanham-nas, viciosos, vingativos, e podem perturbá-las. E como fica a situação daquele que encomendou esse trabalho, aquele que promete algo para um espírito se ele fizer um trabalho? Ao prometer algo a entidades perversas, vincula-se-lhe. E essas entidades perversas passam a participar do modus vivendi do indivíduo, porque estão no mesmo nível vibratório. Por que não oferecer a oração? Por que não oferecer a esperança de sair daquela situação lamentável? Porque esses apegos mesquinhos e bárbaros, porque o agente encarnado também é primitivo e está mais interessado na vida atual do que na vida futura. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec fala da vida futura, ele refere-se que os judeus acreditavam em Deus, mas principalmente na vida presente. Eles acreditavam em Deus para serem beneficiados com ofertas que eles dessem o reino exclusivo, o poder na terra, a glória, a dominação, mas não na realidade transcendental. Então nós temos muitos indivíduos hoje que nos animismos africanistas, das religiões mais imediatistas, pensam nos céus, porém desfrutando a terra. É natural que nesse nível de primarismo atraiam espíritos equivalentes. Ficou célebre o livro de Fausto Goethe, onde o protagonista ele vende a alma para o diabo, buscando a juventude. Como ver isso? É uma fantasia. Goethe foi considerado o mais notável escritor de língua alemã de todos os tempos. Quando ele publicou o seu Das Werther, a história do jovem Werther, a sua habilidade em escrever foi tão grande que desencadeou uma onda de suicídios na Europa. Porque Werther, o jovem, apaixona-se por uma moça e ela recusa, ele suicida-se. Então Goethe faz uma homenagem ao suicídio e muitas nações proibiram a publicação do livro, ou a republicação. Então, quando ele escreve sobre Mefistófeles, nessa obra que mais tarde Manuel Filomeno de Miranda se utiliza para narrar uma história equivalente, ele de tal maneira concebe esse poder da força do mal que deixa uma lição da fantasia com caráter de realidade. Mas isso jamais aconteceu. E quando as pessoas dizem a frase que Deus o acompanhe ou que o diabo o carregue, a pessoa a quem é dirigida essa frase recebe algum tipo de energia? Se nós sintonizarmos com a emissão de onda, sim. Se não sintonizarmos, não. Aliás, um fato notável de Chico Xavier. Quando ele, um dia muito apressado, vai para o trabalho, e uma senhora muito modesta que morava entre a cidade e o seu local de trabalho chama-o. E ele percebe que não tinha tempo para atendê-la. Mas o seu mentor sugere que ele atenda, pelo menos de breves minutos. Ele vem e atende-a. Atende-a, ela faz uma consulta de carinho. Ele socorre com a boa palavra e se vai. Quando ele está diante, Emmanuel lhe sugere, olhe para trás. E ele olha e vê o ectoplasma luminoso que sai dele e o envolve. Era a gratidão, era o Deus te acompanha. Também nos momentos de onda, quando nós descarregamos esta vibração terrível, que o diabo te carregue, que algo de mal te aconteça, necessariamente não vai ser assim, mas é uma onda negativa que nos vai perturbar.
principalmente se fizermos jus a esta fúria. Se não fizermos, não há problema. Você falou daquela energia que popularmente chamam de mal olhado. Quando a minha filha nasceu, a minha sogra falou assim, olha, toma cuidado com uma pessoa que viria me visitar, porque qualquer planta que ela olha, no dia seguinte começa a murchar. Então você coloca uma roupa vermelha na minha filha. E eu queria saber qual é o fundamento disso, de colocar roupa vermelha, se realmente pode afastar o mal olhado. Como colocar uma figa de Guiné, muito comum na Bahia, uma espada de Ogum, uma espada de Oxalá, ou comigo ninguém pode. São superstições muito belas que fazem parte do nosso folclore. Naturalmente, se aquela senhora tem uma descarga magnética desta natureza, não iria afetar a sua filha, que recebe o seu carinho, as defesas do seu coração. Nada obstante, se tratasse de um espírito muito endividado, qualquer onda negativa atingiria, principalmente se não houvesse o respaldo do amor dentro de casa. Caso contrário, os maus dominariam a terra. É muito comum as pessoas levarem crianças em benzedeiras e geralmente as crianças ficam melhores. Qual é o trabalho dessas benzedeiras? Aplicar um passe sem saber. Muitas vezes utilizam-se de ervas e depois mostram, olha, ficou murcha. Meu Deus, qualquer planta que você tire da haste e que sacuda de um lado para o outro, ela perde a vitalidade e fica murcha. É que são pessoas tradicionalmente portadoras de um bom magnetismo, que colocam a serviço do bem o seu sentimento bom, o seu desejo de ajudar. É claro que a divindade utiliza, e os bons espíritos ajudam, e os resultados podem ser eficazes, principalmente se não forem pagos. E aquelas pessoas que só entram no lugar com o pé direito, usam a blusa da sorte, só usam determinada cor quando ocorre algo, existe essa atração de bons fluidos ou não? Em absoluto. O bom fluido é atraído pelo ser que somos interiormente, não pela roupa que usamos por fora. Porque senão os maus vestir-se-iam de maneira compatível para o triunfo e continuariam maus, perversos e destrutivos e, no entanto, gozando de todas as benesses. A nossa onda mental é que produz uma equivalente com a qual sincroniza no mundo espiritual ou no campo da energia. No próximo bloco, você acompanha o quadro Pode Perguntar. Não saia daí! E para você que assiste a TV Mundo Maior pela galeria de programas, clique no bloco C e continue nos assistindo.